paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus irmãos e amigos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. A lição de hoje tem como título A Pessoa do Líder. Texto principal. Amado, desejo que você vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João, capítulo 2. Resumo da lição. O líder deve cuidar de sua saúde física, mental e espiritual. Objetivos específicos de cada tópico. Apresentar o líder como indivíduo, expor os cuidados que um líder deve ter e compreender a respeito da vida espiritual e familiar do líder. Texto bíblico. Nosso texto bíblico consta de 1 Timóteo, capítulo 3, e os versículos vão de 1 a 13. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopato, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sobrio, honesto, hospedeiro, apto para ensinar. Não dado a vinho, não explicador, não cobicioso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque de alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não, neófito, para que, enseburbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, mas dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em pura consciência. E também estes sejam os primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, bem seus filhos e suas casas. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos e suas casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Uma pequena introdução. Em geral, o trabalho do líder é valorizado em detrimento de uma pessoa. É preciso ressaltar que a pessoa do líder precede de sua liderança, isto é, ele deve ser valorizado por suas qualidades, seu caráter e não somente pelo trabalho que executa. É comum os liderados criarem expectativas quanto aos resultados apresentados por seu líder. Contudo, os resultados positivos de sua liderança só serão possíveis à medida em que eles estiverem bem no seu relacionamento com Deus, comunhão consigo mesmo e com as pessoas que o cercam. Nesta lição, vamos refletir a respeito da pessoa do líder. Primeiro tópico: o líder como indivíduo. 1. A personalidade do líder. Em linhas gerais, a personalidade tem sido definida como conjunto de fatores afetivo, emocional e habitual, que, juntos, forma o ser de uma pessoa. A personalidade também está ligada à consciência que a pessoa tem de si mesma e como ela lida com o ambiente onde vive. 2. A humanidade do líder. Ao formar um homem, Deus constituiu de corpo e alma e espírito. Definitivamente,
A Bíblia confirma que o homem é um ser tricônomo. Deus criou o espírito, a alma e o corpo. Logo, todas advêm do Criador e têm a mesma importância e o mesmo valor para ele. 3. O líder e os seus relacionamentos. Em primeiro lugar, o líder precisa desenvolver um relacionamento real e sincero com Deus, depois consigo mesmo e com as pessoas que o cercam. Subtópico 2. Cuidados que um líder deve ter. Subtópico 1. Conhecer o seu limite de atuação. Na igreja local, existem vários líderes que atuam em diferentes áreas. A escolha do líder deve ser feita de forma sábia, depois de muita oração e jejum, seguindo o exemplo da igreja do primeiro século. 2. Ter o devido preparo. Depois de conhecer sua vocação e identificar o seu limite de atuação, o líder precisa dedicar-se aos estudos buscando conhecimento. Todo líder precisa de preparo espiritual e intelectual, como podemos ver na orientação de Paulo a Timóteo. 3. Ter cuidado com as expectativas dos outros. O que realmente devemos esperar de um líder? O apóstolo Paulo responde da seguinte forma: que os homens não considerem como líderes de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Segundo o texto bíblico, devemos esperar que ele seja fiel servidor de Cristo. Tópico 3. A vida espiritual e familiar do líder. 1. A espiritualidade do líder. É fundamental que o líder tenha uma espiritualidade saudável, pois ela estabelecerá a forma como ele se relaciona com o próximo, e principalmente com os de sua família. A expressão dignidade pode ser definida bem a espiritualidade de um líder, pois ele deve ter dignidade moral, espiritual e intelectual do seu lar e fora dele. 2. O líder e a sua família. Paulo escreveu a Timóteo mostrando as qualidades que os pastores e diáconos deveriam ter. Dentre várias qualidades, ele cita que deveria ser marido de uma só mulher e que governasse bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição. O líder precisa ter uma família funcional e seu primeiro compromisso é com a sua esposa e filhos. Ele tem a responsabilidade de manter uma base familiar saudável e bem estruturada. 3. As práticas espirituais de um líder. Reconhecer as próprias limitações é o ponto de partida para uma vida de entrega a Deus. Somente o líder que depende do Senhor se dedica à oração, à leitura bíblica e ao jejum. Conclusão. Uma pequena conclusão traz que, por mais importante que seja o trabalho que um líder executa, a sua pessoa é ainda mais respeitável aos olhos de Deus. Com base nesse fato, vimos alguns aspectos que desenvolvem a vida do líder como indivíduo. Aprendemos que a comunhão com Deus deve sobrepor-se ao trabalho, pois sua comunhão será a garantia de vitória em sua trajetória. Hora da revisão. Defina a personalidade. 2. O que o líder precisa para executar o seu trabalho com sucesso? 3. Segunda lição, o que a desobediência de Adão lhe custou? De acordo com a lição, como deve ser a escolha do líder? Quais os cuidados que um líder deve ter? Finalmente chegamos à nossa final da lição. Fiquem com Deus e conte sempre com as minhas orações.